Olá, tudo bem? Eu sou Hélio Honda e vamos para a nossa aula de conceito de caixa e DFC, que é a demonstração de fluxo de caixa. Bom, o que é caixa? Caixa compreende numerário em espécies de depósitos bancários disponíveis, ou seja, é tudo que é relacionado a dinheiro. O caixa nada mais é do que dinheiro vivo, dinheiro que está entrando, dinheiro que está saindo. É tudo em espécie, é tudo o que você gastou, tudo que você recebeu em dinheiro vivo. E o dinheiro vivo nem sempre é um dinheiro vivo, ou seja, você não está com a nota lá, a nota de dinheiro em mãos, mas você sabe que ele entrou dentro da sua conta bancária. Então isso sim é a movimentação de numerário em espécie. São depósitos bancários disponíveis, é tudo aquilo que você tem e pode gastar. Inclusive o cheque especial, que não é aconselhável a ninguém que utilize o cheque especial. Ok? E aí nós temos o quê? Equivalentes de caixa. Nada mais é do que aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Então, equivalentes de caixa nada mais são do que aplicações de CDB. CDB, o que é CDB? CDB é o certificado de depósito bancário, que o banco usa para quê? Para você investir o seu dinheiro a curto prazo. Então, assim, você vai fazer esse investimento e o que acontece? Se você investiu R$1.000, quando você resgatar esse dinheiro, sabe quanto que vai render? No máximo estourando uns R$100. Por quê? Porque você ganha geralmente dinheiro em cima de CDB ou até outro tipo de investimento a curto prazo com o quê? Com aqueles sorteios que os bancos fazem em cima do... Por exemplo, você vai fazer um plano de capitalização. Esse plano de capitalização vai ter, por exemplo, 12 meses. Esses 12 meses é o quê? É um plano que é extremamente curto prazo e que você vai pagar, por exemplo, R$100 por mês. Ao final dos 12 meses você vai ter quanto? R$1.200. Esses R$1.200 vão render quanto durante 12 meses? Nada quase. Por que nada? Porque o investimento é muito baixo, o retorno é baixo. Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que você, no máximo, retire em vez de R$1.200, você vai tirar R$1.290. É um retorno muito baixo. E aonde que o banco faz o seu chamariz para que você consiga investir nisso? Falando que a cada semana você vai concorrer a um sorteio de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil reais. É isso que eles fazem. Mas, então, tudo que está relacionado a CDB, a esses itens que são de curto prazo e que quando esse dinheiro retorna para você vai ter uma mudança quase que insignificante do valor, ele é relacionado a equivalentes de caixa. Tá ok? E aí nós temos o quê? Novamente a ideia do que é fluxo de caixa, que nada mais são do que as entradas e saídas de caixa e equivalente de caixa. Por quê? Porque tudo que você investiu na empresa, tudo que você está movimentando, ela tem que ser mensurada. Ou seja, desde esses investimentos de equivalência de caixa até o seu caixa como um todo. Por que o caixa? Porque o caixa é onde origina o dinheiro. É a origem do dinheiro e é onde, a partir daquele ponto, você começa a estar gerando movimentação para você começar a mensurar se tudo que você está fazendo está dando ou não resultado. E aí vem a pergunta, mas eu tenho que fazer isso? Tem, você tem que fazer. Por que você precisa fazer isso? Porque senão, de nada adianta você comprar, ou você montar, ou você gerenciar a sua empresa. Caso contrário, o que vai acontecer? No máximo, em um ano você estará falido. Porque você não consegue controlar o que você está comprando e saindo. E você não pode misturar as contas da sua empresa
com as contas pessoais suas. Por exemplo, eu sou dono de uma empresa. A empresa tem muito dinheiro em caixa. Eu consigo mensurar que, através do fluxo de caixa que tem muito dinheiro e eu tenho lá dinheiro e tal. Você não pode pegar o dinheiro da sua empresa e utilizá-lo como se fosse o seu dinheiro. Então, através do fluxo de caixa, você consegue saber o seguinte item. Qual o melhor período para que eu realize o pagamento do meu Prolabore para a minha conta pessoal? Por quê? Prolabore é aquele salário que a pessoa física recebe quando ele é sócio da empresa ou proprietário da empresa. Então, você consegue mensurar o melhor momento para se realizar isso sem onerar o caixa. Ou até mesmo você vai ter a oportunidade de saber qual que é o momento certo que eu vou tirar esse dinheiro e colocar na minha conta pessoal, ou na conta pessoal do diretor, ou na conta pessoal do dono da empresa. E dessa forma você consegue ir gerenciando e estruturando da melhor forma possível que a sua área financeira. Tá ok? E agora vamos para a dúvida. Como deve ser apresentado um fluxo de caixa? Ótima pergunta. Bom, o fluxo de caixa ele pode ser demonstrado de inúmeras formas e maneiras. Você que vai... Bom, primeiro, se for um fluxo de caixa contábil, você tem que seguir certas regras que nós veremos ao longo do curso. Porém, se for um fluxo de caixa financeiro, para que você monitore o seu caixa em espécie, aí sim, você vai mensurar da melhor forma possível, desde que você possua um saldo inicial, o total das entradas, o total das saídas e o saldo final. Dessa forma você consegue mensurar tudo e saber o que está sendo movimentado dentro da sua empresa. Aí, o que é mais importante nisso tudo? É você saber que dentro da área contábil existem 3 tipos de fluxo de caixa e na área, quando nós falamos em financeiro, nós temos um fluxo de caixa que é o fluxo de caixa padrão, ou seja, entrada, saída e o seu saldo final. Tá ok? Vamos continuar. Bom, qual que é o formato adotado? O formato adotado para a DFC, que é a demonstração de fluxo de caixa, é o de classificação das movimentações de caixa por grupos de atividade. Ou seja, na última aula, o que nós vimos, o que era cada tipo de atividade e que eram separados em 3 tipos. Nós veremos isso agora. A primeira atividade, atividades operacionais, são as principais atividades geradoras de receitas da entidade e outras atividades diferentes das de investimento e de financiamentos. Ou seja, atividades operacionais nada mais são do que? É tudo que tem de entrada e saída relacionado a vendas. Ou seja, é tudo que você tem a receber e a pagar de tudo que foi vendido. Ou seja, é tudo relacionado à sua área em tese comercial. Ou seja, você vai ter impostos a pagar, você vai ter funcionários a pagar, você tem também receitas a receber, você tem também todos os itens relacionados à matéria-prima. Então, tudo vai ser dentro desse fluxo de caixa de atividades operacionais. Tá ok? O outro item, atividades de investimento. São as referentes à aquisição e venda de ativos de longo prazo e investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa. O que é isso? É tudo aquilo que está relacionado a empresa fez um empréstimo para o sócio. Esse empréstimo, por mais que o sócio fale, eu vou pagar em 12 vezes. Se, por exemplo, ele não pagou ou não começou a pagar, a empresa não vai começar a questionar o sócio ou ficar cobrando o sócio.
Então, o que a contabilidade faz? Ele já joga esse tipo de empréstimo que foi feito para o sócio como atividade de investimento, porque ele é um ativo de longo prazo. Então, assim, é um item de longo prazo, é um item de que a volta desse dinheiro para a empresa ela é certa, porém você não sabe se vai voltar rápido. Então, esse é um exemplo clássico, ou seja, você emprestou dinheiro, a empresa emprestou um dinheiro para o sócio da empresa e por mais que o sócio tenha feito em 5 vezes, 12 vezes, se ele deixou de pagar, a empresa não vai começar a cobrar o sócio. Oh, e aí, você não vai injetar o dinheiro? Você não vai devolver o dinheiro? O seu financeiro não vai poder fazer isso. Então, o que vai acontecer? Esse dinheiro ele vai ser retornado a longo prazo. Então, é extremamente normal esse tipo de transação estar relacionado à atividade de investimento, ok? E aí nós temos atividades de financiamento. São aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e endividamento da entidade. O que é isso? É tudo aquilo que você pega capital de terceiro. Capital de terceiro o que é? É empréstimo ou até mesmo uma outra empresa investindo em você. Então, o que vai acontecer? Quando uma empresa investe em você, você tem que, em tese, devolver esse dinheiro. E quando você pega um investimento de fora de um banco, você também tem que devolver esse dinheiro. Então, inicialmente, o que vai acontecer? A empresa, o seu caixa, ele vai inflar, ele vai ficar maior. Porém, você sabe que a longo prazo você tem que fazer o quê? Ou a curto prazo, curto, médio prazo, você tem que fazer o quê? Você tem que pagar eles. Então, você vai ter e vai ver o quê? O endividamento que a sua empresa possui. Por isso que é extremamente importante vocês terem sempre as 3 formas de fluxo de caixa dentro da sua empresa, tá ok? E vamos ver uma curiosidade. Do ponto de vista lógico, uma empresa que apresenta constantes resultados negativos, a primeira decisão a tomar pelos gestores é a redução de gastos. Mas para o uso correto da redução de gastos, se faz preciso apresentar a presença ou continuidade de cada gasto, comparando com a qualidade do valor desembolsado. E para isso, é indispensável o uso da DFC. Que legal essa curiosidade. E vamos agora saber para que serve tudo isso que a gente viu nessa aula. Bom, o primeiro item é evidenciar o efeito periódico das transações de caixas segregadas por atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. O outro item é evidenciar separadamente em notas explicativas que façam referência à DFC as transações de investimento e financiamento que afetam a posição patrimonial da empresa, mas não impactam diretamente o fluxo de caixa do período. Exemplo, integralização de capital com imóveis. E aí, por fim, conciliar o resultado líquido, lucro e prejuízo com o caixa líquido gerado ou consumido nas atividades operacionais. Resumindo tudo isso, tópico por tópico, o que significa? O primeiro item é você saber tudo o que está acontecendo dentro da sua empresa, nos 3 tipos de análise, operacional, investimento e financiamento. O segundo item é você saber, através de notas explicativas. Notas explicativas é tudo aquilo que você não coloca diretamente dentro do seu fluxo de caixa. Então, nas próximas aulas, nós veremos o que é nota explicativa. Mas, que afeta diretamente o fluxo. Como que é isso? Exemplo, eu tenho que aumentar, eu vou integralizar, eu vou colocar dentro da empresa que houve um aumento de capital ou até mesmo do patrimônio líquido da empresa através do quê? Da integralização de capital com imóveis. Como que é isso? Eu comprei novos imóveis e coloquei dentro da empresa. Falei que a empresa que é a dona desses imóveis.
Então eu integralizei o capital da empresa, ok? E aí esse item de conciliar o resultado líquido nada mais é do que você ter no final do dia, no final do mês, do ano, do trimestre, do bimestre, ou seja lá qual for o período, você saber se está dando lucro ou prejuízo naquele exato momento. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.